Papa Francisco e a profecia dos 3 dias de escuridão, um chamado para a preparação espiritual. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Damos as boas-vindas a vocês de volta ao nosso canal, desejando a vocês um dia cheio da graça de Deus e paz em Cristo. Hoje, trazemos uma mensagem urgente e instigante que aborda as preocupações levantadas pelo Papa Francisco e um aviso profético que capturou a atenção em todo o mundo. O Papa Francisco falou recentemente sobre seus medos em relação à crescente escuridão no mundo, e isso levou muitos a revisitar a profecia de Marie-Julie Jahenny, uma mística francesa que viveu no século XIX. Conhecida por seus estigmas e revelações espirituais, Jahenny previu um período de 3 dias de escuridão que alguns acreditam que ocorrerá por volta de 2024. Esta profecia fala de um tempo de intensas tribulações, uma série de eventos devastadores, incluindo guerras, doenças, desastres naturais, e finalmente, uma escuridão avassaladora que envolverá a Terra. A profecia de Marie-Julie Jahenny apresenta uma interpretação dupla que ressoa profundamente com o nosso tempo presente. Por um lado, suas palavras preveem um evento literal e físico, uma catástrofe que abalaria o mundo, marcada por um terremoto seguido por 3 dias de escuridão. Durante esse período, nenhuma luz seria visível, forçando as pessoas a confiar apenas em velas. O mundo seria mergulhado no caos, medo e confusão, mas, no final das contas, essa escuridão daria lugar a uma nova era de paz e renovação espiritual. É uma purificação, preparando a humanidade para um futuro de esperança. Por outro lado, a profecia também pode ser interpretada simbolicamente. Os 3 dias de escuridão podem representar uma profunda crise espiritual, uma era de escuridão moral e espiritual onde a humanidade enfrenta as consequências da indiferença, medo e divisão. Isso se alinha com os avisos que o Papa Francisco emitiu ao longo de seu papado, enfatizando a crescente escuridão no mundo hoje. Ele frequentemente falou sobre os perigos de uma sociedade que se tornou indiferente ao sofrimento humano, paralisada pelo medo, dilacerada pela guerra e profundamente dividida. Em sua visão, a verdadeira escuridão não é apenas uma falta de luz, mas uma falta de consciência espiritual, uma perda de fé e unidade que ameaça destruir a alma da humanidade. O debate entre essas duas interpretações, se devemos nos preparar para a escuridão literal ou um acerto de contas espiritual metafórico, apresenta um desafio complexo, mas essencial. A profecia é um aviso de desastres naturais e calamidades físicas que remodelarão o mundo, ou é um chamado urgente para confrontar nossas falhas morais e espirituais? Talvez, o verdadeiro brilho desta profecia esteja em sua capacidade de abordar ambos os níveis, oferecendo-nos uma compreensão abrangente das provações que estão por vir. O Papa Francisco tem nos chamado continuamente para confrontar essas trevas ao brilhar a luz da fé, do amor e da clareza moral. Ele nos encoraja a resistir às tentações da indiferença, do medo e da divisão, e a abraçar os ensinamentos de Cristo, que nos chamam a viver em unidade e amor. Esses ensinamentos não são apenas guias espirituais, eles são a própria luz que nos levará através da escuridão, qualquer que seja a forma que ela possa assumir. À luz da profecia de Marie-Julie Jahenny, a mensagem do Papa Francisco se torna ainda mais urgente. A escuridão que se aproxima, seja física ou espiritual, é um chamado à ação. É um lembrete de que devemos nos preparar, não apenas de maneiras materiais, mas fortalecendo nossa fé e nossa bússola moral. A Virgem Maria, como sempre, é nossa luz guia. Nestes tempos incertos, nos chamando à oração, à penitência e à devoção, para que possamos estar preparados para o que vier. Nestes tempos desafiadores, é crucial que permaneçamos unidos na fé, nos aproximando de Deus e uns dos outros. Quer a profecia fale de uma escuridão literal ou da crise moral e espiritual do nosso tempo, devemos nos apegar à luz de Cristo. Juntos, por meio da oração, reflexão e ação, podemos navegar pelas provações que estão por vir, confiando que não importa quão grande a escuridão possa parecer, a luz de Cristo sempre guiará nosso caminho.
Ao refletirmos sobre essas revelações, vamos orar pela força para suportar e pela sabedoria para entender os tempos em que estamos vivendo. Rezemos também pela intercessão da Virgem Maria, cujo amor e proteção nos ajudarão a encontrar o caminho em qualquer tempestade. Que Deus abençoe a todos e que sua luz divina brilhe intensamente em suas vidas, trazendo paz, esperança e renovação espiritual a todos. Permaneçam unidos na fé e continuemos a nos preparar espiritualmente, pois nada é impossível para Deus. Amém. Um chamado para nos prepararmos para a purificação inevitável, acendendo nossas velas interiores diante da escuridão. Estamos entrando em um momento de grande significado e incerteza, onde a mensagem de purificação e preparação espiritual se torna mais urgente a cada dia que passa. A questão diante de nós é profunda, e estaremos prontos para acender nossas velas interiores para nos guiar pelas provações que estão por vir? A profecia de Marie-Julie Jaene, juntamente com as reflexões do Papa Francisco, serve como um chamado para refletirmos sobre a luz interior que devemos acender dentro de nós mesmos para navegar pelos desafios inevitáveis que estão por vir. A profecia de Marie-Julie fala de um período de purificação, uma escuridão que descerá sobre o mundo, seja literal ou simbólica. Permanece claro que estamos enfrentando tempos turbulentos. O Papa Francisco ecoa esta mensagem, enfatizando que a escuridão que enfrentamos não é apenas um fenômeno físico, mas espiritual. À medida que estamos no precipício desta escuridão, devemos reconhecer que não é suficiente simplesmente diagnosticar os problemas que enfrentamos. Devemos escolher ativamente acender nossas velas interiores, nossa fé interior, para que possamos guiar a nós mesmos e aos outros através destes tempos difíceis. Esta luz interior representa muitas coisas: nossa fé em Deus, nossa consciência ética, nossa compaixão pelos outros e nossa capacidade de discernir a verdade em meio ao caos e à desinformação que nos cerca. É um chamado para abraçar a virtude e rejeitar o crescente ódio e barbárie que está corroendo o tecido moral da sociedade. Como o Papa Francisco ensina continuamente, não é suficiente apenas reconhecer a escuridão, somos chamados a deixar nossa luz brilhar através dela, iluminando o caminho a seguir. A profecia de Marie-Julie e as reflexões do Papa Francisco convergem em sua insistência na necessidade de reacender nossa luz interior. Essa luz é a chave para sobreviver à escuridão, seja essa escuridão um evento literal ou uma metáfora para a crise espiritual que estamos vivenciando. Ambos enfatizam que este é um momento para nos prepararmos espiritualmente, cultivando uma fé que nos ajudará a superar até mesmo os momentos mais desafiadores. A questão permanece: estaremos prontos? Olhando para 2024, há um crescente senso de antecipação e especulação sobre o cumprimento da profecia de Marie-Julie. Os 3 dias de escuridão que ela previu acontecerão? O mundo experimentará um evento profundo e avassalador que nos deixará em total cegueira e confusão, como ela previu. Embora ninguém possa dizer com certeza, a expectativa em torno dessa profecia é inegável, particularmente em nosso mundo hiperconectado, onde o futuro está constantemente em nossa mira. Se a profecia se manifestasse de forma literal, poderia significar o colapso de nossa frágil civilização moderna. Os céus poderiam escurecer e a humanidade poderia ser mergulhada no caos e no desespero. No entanto, muitos também interpretam a profecia de Marie-Julie como uma metáfora para uma crise espiritual, que exige uma reflexão profunda sobre nossas vidas e ações. Independentemente de como interpretamos essas profecias, a principal lição é que devemos estar prontos para as provações que virão, sejam elas na forma de calamidades naturais ou confusão espiritual. A profecia, pronunciada pela primeira vez no século XIX, deve ser entendida dentro do contexto de seu tempo. Pode ter sido uma resposta intuitiva aos medos e incertezas daquela época. No entanto, ao examinarmos nosso mundo atual, fica claro que nós também vivemos em uma época marcada pelo caos, medo e inquietação espiritual.
Os ecos dos avisos de Marie Julie parecem ressoar profundamente em nossa própria era, onde a incerteza e a divisão são generalizadas. Embora não possamos prever exatamente o que acontecerá em 2024, podemos ter certeza de que surgirão desafios. Quer descobramos que a profecia se cumpriu ou não, devemos estar preparados espiritualmente para enfrentar qualquer tempestade. Se a escuridão que enfrentamos for metafórica, representando uma crise espiritual global, seu impacto ainda será profundo. Esta profecia atingiu um acorde profundo na consciência coletiva, despertando um senso de urgência em nossos corações. A chave agora é prestar atenção à sua mensagem e devemos nos preparar, nossos corações e nossos espíritos para suportar o que quer que esteja por vir. A mensagem central permanece e vá acenda sua vela interior. Cultive sua fé, fortaleça seu espírito e prepare sua consciência para enfrentar a escuridão, seja ela física ou espiritual. Somos chamados a iluminar o mundo com a luz de nossos corações, e é essa luz que nos guiará pelos tempos mais desafiadores. À medida que nos aproximamos dos próximos anos, permaneçamos vigilantes, sabendo que não importa o que aconteça, a luz da fé, da esperança e do amor nunca pode ser extinta. Que estejamos prontos, como indivíduos e como comunidade, para brilhar intensamente diante de quaisquer desafios que surjam. Juntos, vamos nos preparar, permanecer vigilantes e confiar que nossa luz interior nos levará a um futuro de esperança e renovação espiritual, refletindo sobre a profecia em tempos de incerteza, um chamado à resiliência e à luz em um mundo que muitas vezes se sente dividido, incerto e sobrecarregado por crises. É essencial que reflitamos profundamente sobre as mensagens que buscam nos guiar por esses tempos desafiadores. Ao olharmos para a profecia de Marie Julie Jaenne e considerarmos os ensinamentos do Papa Francisco sobre a escuridão espiritual, somos confrontados com uma série de emoções, algumas edificantes, outras inquietantes. Agora, mais do que nunca, é crucial que nós, como uma comunidade global, avaliemos coletivamente o significado dessas profecias e como responderemos a elas em nossas escolhas atuais. Permitiremos que essa profecia se torne uma semente de medo, ansiedade e alarmismo, ou escolheremos cultivá-la como um desafio para fortalecer nossa resiliência, fé e unidade? Enfrentaremos a inquietação e a incerteza do nosso mundo com compaixão e sabedoria, ou permitiremos que esses sentimentos nos dividam ainda mais? A profecia nos convida a nos fazer essas perguntas difíceis e a considerar como podemos responder ativamente às crises espirituais e morais da nossa era. A previsão de Marie Julie Jaenne dos 3 dias de escuridão serve como um lembrete pungente de que estamos vivendo em um momento de grande convulsão. Estamos testemunhando guerras, lutas econômicas e as consequências de uma pandemia global, tudo isso contribuindo para um mundo cheio de incertezas. No entanto, essa profecia não serve simplesmente como um aviso, ela nos oferece uma oportunidade de reflexão e introspecção, permitindo-nos reconhecer a interação da luz e da escuridão em nossa realidade coletiva. Ela atua como um espelho, nos incitando a ver as sombras e a escolher se permitiremos que elas dominem nossos corações ou se elevem acima delas com fé. O brilhantismo dessa previsão está em sua natureza dupla, quer interpretemos a profecia literalmente, prevendo uma escuridão física, ou simbolicamente, como uma metáfora para as crises morais e espirituais que enfrentamos, ela fala das verdades mais profundas de nossa existência. Como indivíduos e como um coletivo, somos convidados a considerar o papel da fé em momentos em que as fundações do nosso mundo parecem estar tremendo. Como enfrentamos tempos de incerteza com integridade e compaixão? Que ações podemos tomar, tanto individualmente quanto como sociedade, para construir um futuro mais brilhante em meio à turbulência? A questão no cerne desta profecia não é apenas o que acontecerá, mas como responderemos. A escuridão pode vir de muitas formas, seja como desastres naturais, crises espirituais ou colapso social, mas a luz está sempre ao nosso alcance.
A profecia nos chama para reacender essa luz, para encontrar força em nossa humanidade compartilhada e para navegar esses desafios com resiliência. Ela nos desafia a não sucumbir ao medo, mas a abordar esses tempos com propósito e esperança. À medida que avançamos em direção a 2024 e além, somos lembrados de que esta profecia não é apenas uma previsão distante, mas um chamado à ação no presente. Ela nos desafia a encarar nosso destino comum juntos, promovendo a unidade e a compaixão diante da incerteza. Quer escolhamos interpretá-la literalmente ou simbolicamente, a mensagem essencial permanece e a luz pode prevalecer se nós, como indivíduos e comunidades, escolhermos nutri-la. As reflexões do Papa Francisco sobre a escuridão moderna ressoam profundamente com este chamado à ação. Suas mensagens sobre a necessidade de compaixão, fé e consciência ética são a chave para navegar pelos desafios espirituais e morais do nosso tempo. Ao reacender nossa luz interior, podemos dissipar a escuridão e enfrentar os desafios que enfrentamos com propósito e esperança renovados. Ao refletirmos sobre o significado da profecia de Marie-Julie e das palavras do Papa Francisco, vamos considerar como responderemos. Vamos nos deixar dominar pelo medo e pela dúvida ou nos ergueremos para enfrentar esses desafios com fé e resiliência? A maneira como respondemos a essas mensagens proféticas moldará nosso futuro, nos guiando em direção a um mundo onde a luz e o amor superam a escuridão e a divisão. Este é um convite urgente e profundo para nos envolvermos com as mensagens da profecia, refletirmos sobre nosso caminho coletivo e tomarmos ações concretas que moldarão um futuro mais brilhante para todos. Quer vejamos essas profecias com crença ou ceticismo, elas nos oferecem uma rara oportunidade de refletir sobre nosso presente e futuro. Somos chamados a nos preparar, meditar e agir com compaixão, garantindo que a luz da fé brilhe intensamente em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Obrigado por reservar um tempo para assistir a este vídeo. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Como você interpreta a profecia? Como podemos, como uma comunidade global, nos preparar para os desafios que virão? Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sino para receber notificações dos nossos vídeos mais recentes. Juntos, vamos continuar esta jornada de reflexão e ação, guiados pela luz da fé.